Você já percebeu que muitas vezes quem mais te atrapalha é a voz dentro da sua cabeça? Aquela que diz que não vai dar certo, que é tarde demais ou que você não tem o que é preciso. Essa voz não é o problema. O problema é dar a ela o controle. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como colocar essa voz em silêncio, seguindo 9 passos simples, mas poderosos. Cada passo é como um degrau que te leva de volta para o comando da sua mente. Te devolve foco, confiança e equilíbrio emocional. Quando você aplica esses 9 passos de verdade, começa a sentir algo diferente. A ansiedade diminui, as decisões ficam mais claras e a sensação de estar travado começa a sumir. A autossabotagem não desaparece de um dia para o outro, mas ela perde força quando você aprende a responder a ela do jeito certo. O que você vai descobrir aqui não é mágica, é método. Um caminho prático para calar o que te limita e despertar o que te move. Agora, a pergunta é: você vai dar o primeiro passo hoje? A guerra invisível. Dentro da cabeça. Todos os dias acontece uma guerra que quase ninguém enxerga, mas todos sentem. Ela não aparece nos noticiários, não tem bandeiras nem vencedores visíveis. É uma guerra travada dentro da mente, entre o que você realmente quer fazer e o que a sua voz interna tenta impedir. Essa voz é persuasiva, parece sensata e fala com a autoridade de quem conhece seus medos mais antigos. Ela sussurra quando você pensa em começar algo novo, grita quando você está prestes a sair da zona de conforto e, pouco a pouco, cria um campo de batalha invisível entre o impulso de crescer e o hábito de se esconder. Essa é a guerra que molda comportamentos, decisões e resultados. Muitas pessoas acreditam que não têm disciplina, quando na verdade estão apenas lutando contra essa força silenciosa que dita o ritmo dos pensamentos. Esse ritmo, chamado por alguns de ritmo hipnótico, é o estado em que a mente se acostuma a repetir os mesmos padrões, mesmo quando eles já não fazem sentido. É como dirigir sem perceber o caminho. Você chega, mas não lembra como. Assim funcionam as crenças que você nunca questionou, as frases que escutou tantas vezes que se tornaram leis dentro de si. Quando a mente entra nesse modo automático, qualquer tentativa de mudança parece mais difícil do que realmente é, porque o cérebro tenta manter o que já conhece, mesmo que isso te faça infeliz. A guerra invisível não é entre o certo e o errado, mas entre o consciente e o automático. Um lado quer crescer, o outro quer manter tudo como está. Um lado busca liberdade, o outro busca segurança. E sem perceber, você passa o dia obedecendo ordens antigas, repetindo pensamentos que não escolheu. A mente sabotadora não é má. Ela apenas aprendeu a proteger o que acredita ser importante. Só que o que antes te protegia, agora te limita. É como usar uma armadura que já não serve, pesada, desconfortável e inútil. A vitória começa quando você entende que pode escolher novos comandos. Silenciar essa guerra não é apagar pensamentos, mas enxergar o campo de batalha com clareza. É reconhecer quando o medo fala mais alto e decidir que ele não vai mais dirigir suas ações. É aprender a perceber o momento exato em que o impulso de desistir aparece e substituí-lo por um movimento consciente. Essa é a verdadeira disciplina. Não a rigidez, mas a capacidade de agir mesmo quando a mente tenta te paralisar. A guerra dentro da cabeça não termina de repente, ela se transforma. Quando você assume o comando, o que antes era confusão vira estratégia, e o que antes era ruído se torna foco. O silêncio nesse ponto não é ausência de voz, é presença de propósito. O mito do pensamento positivo. Durante muito tempo se acreditou que pensar positivo era o segredo para vencer qualquer desafio. Frases como "basta acreditar" e "atraia o que deseja" se espalharam como mantras modernos, prometendo força e clareza. Mas na prática, o excesso de otimismo sem consciência se transforma em uma armadilha perigosa. O problema não é querer ver o lado bom das coisas, é fingir que o lado difícil não existe. Quando você tenta substituir medo por frases bonitas, a mente percebe a mentira e cria resistência. Forçar o pensamento positivo é como tentar tapar um vazamento com fita adesiva. Por fora parece resolvido, mas por dentro a pressão só aumenta.
A verdadeira transformação não vem de negar a dor, e sim de compreendê-la. Pensar positivo não é repetir afirmações vazias, é observar seus pensamentos com lucidez e escolher conscientemente o que merece a sua atenção. O cérebro humano responde à coerência, não a auto-engano. Quando você diz, vai dar tudo certo, mas por dentro sente dúvida e culpa, o corpo reage ao que é real, não ao que é dito. A mente entende a contradição, e a energia que poderia ser usada para agir se transforma em tensão e paralisia. Por isso, a autossabotagem se alimenta do falso otimismo. O primeiro passo é aceitar que o pensamento negativo também faz parte do processo. Ele não precisa ser eliminado, precisa ser entendido. Essa aceitação tira o poder da autocrítica e abre espaço para o equilíbrio. É nesse ponto que o autocontrole emocional começa, quando você deixa de lutar contra o que sente e passa a usar isso como informação. Pensar positivo, de forma prática, significa criar uma mentalidade de possibilidades, não de ilusões. É olhar para o obstáculo e reconhecer a dificuldade, mas ainda assim decidir agir. O mito do pensamento positivo criou uma geração de pessoas que se cobram por não se sentirem bem o tempo todo. Essa cobrança gera culpa, e a culpa alimenta a autossabotagem. A mente entra em um ciclo de tentar parecer forte, em vez de aprender a ser consciente. A diferença é sutil, mas muda tudo. Consciência não ignora a dor, ela a transforma em clareza. Quando você entende que o objetivo não é se convencer de que tudo está bem, e sim criar condições para lidar melhor com o que não está, começa a verdadeira mudança. O pensamento positivo de verdade é ação, não repetição. É o momento em que você escolhe enxergar a realidade sem se perder nela. É quando o medo aparece e você decide responder com estratégia. Não é fechar os olhos para o problema, é abrir os olhos para as soluções possíveis. O pensamento consciente não promete milagres, promete direção. E é essa direção que te tira do ritmo hipnótico e te leva ao propósito definido, ao controle das emoções e à disciplina que permanece mesmo quando a motivação vai embora. O arquitetar oculto da mente. Dentro de cada pessoa existe um arquiteto invisível, responsável por desenhar e manter a estrutura mental onde todos os pensamentos, decisões e comportamentos são construídos. Esse arquiteto não trabalha de forma consciente. Ele é moldado por experiências passadas, frases que ouvimos quando éramos crianças, críticas, comparações e medos que se tornaram tijolos de uma arquitetura interna que hoje governa suas escolhas. Cada vez que você pensa, não sou capaz, vou falhar de novo, ou isso não é para mim, não é você quem fala, é esse arquiteto repetindo o projeto antigo que ele aprendeu a seguir. A mente não diferencia o que é real do que é repetido. Tudo o que é reforçado com frequência se transforma em padrão. Se por anos você se acostumou a reagir com insegurança, o cérebro registrou isso como caminho seguro. É como uma trilha na floresta. Quanto mais vezes você passa por ela, mais nítida e fácil de seguir ela se torna. Por isso, mesmo quando você decide mudar, a mente insiste em te puxar de volta para o velho caminho. O arquiteto interno prefere o conhecido, porque ele associa segurança ao que é previsível. Esse é o motivo pelo qual a autossabotagem parece tão lógica. Ela protege o mapa antigo, mesmo que esse mapa leve sempre ao mesmo ponto de frustração. Entender essa estrutura é o que transforma a luta em estratégia. Você não precisa destruir o arquiteto, precisa atualizá-lo. O cérebro é plástico, o que significa que ele pode ser remodelado a partir de novas práticas, novas palavras e novas experiências. Quando você muda a forma de reagir diante de um pensamento sabotador, está, na prática, redesenhando a estrutura mental. A mudança não acontece por força, mas por repetição consciente. Cada resposta diferente é um novo tijolo colocado em uma direção mais alinhada ao seu propósito. Esse processo é o coração do desenvolvimento pessoal prático, perceber o que acontece dentro antes de tentar mudar o que está fora. Quando você identifica os padrões que o arquiteto criou, começa a enxergar que muitos deles foram projetados para realidades que já não existem. Talvez tenham sido úteis quando você precisava se proteger, agradar ou se encaixar. Mas agora se tornaram muros que limitam o movimento.
E a única forma de sair desse labirinto é começar a construir novas passagens. Assumir o papel de arquiteto da própria mente é entender que pensamento nenhum é definitivo. É ter coragem de revisar as fundações que te sustentam. É reconhecer que a voz que te sabota não é um inimigo, é apenas um operário seguindo ordens antigas. E que, a partir de agora, você pode dar novas instruções. Quando isso acontece, a mente deixa de ser uma prisão e passa a ser um espaço em constante reconstrução, um lugar onde o propósito, o autocontrole emocional e a disciplina consciente se tornam a nova base. O eco dos outros, em você grande parte do que você chama de eu, foi moldada por vozes que não são suas. Desde cedo, a mente grava frases, tons e reações de pessoas que tiveram impacto na sua vida. Pais, professores, colegas, chefes, todos deixam marcas, algumas sutis, outras profundas. Com o tempo, essas vozes se misturam e criam um eco interno que parece seu, mas na verdade é uma mistura de expectativas alheias e críticas antigas. É esse eco que diz que você precisa ser mais, que não pode errar, que é melhor não tentar. A mente absorve essas mensagens e as transforma em verdades silenciosas, que passam a dirigir suas ações sem questionamento. Esse processo acontece porque o cérebro busca pertencimento. Ele entende que ser aceito é sobreviver. Por isso, quando você é criticado ou rejeitado, a mente tenta evitar que isso aconteça de novo. Ela grava o tom da voz, o olhar, a sensação, e repete tudo isso como uma forma de alerta. É assim que nasce o sabotador interno. Ele é o guardião do medo de desapontar. O problema é que, quando esse guardião assume o comando, você passa a viver obedecendo a vozes antigas, mesmo que as pessoas que as disseram já nem façam parte da sua vida. O eco dos outros é o que te faz duvidar de si mesmo quando está prestes a mudar. Ele usa frases que parecem racionais, mas carregam o peso da aprovação perdida. É como se cada tentativa de crescimento acionasse uma gravação antiga dizendo, não saia da linha. E quanto mais você ouve esse eco, mais difícil é distinguir o que realmente acredita do que apenas aprendeu a repetir. Romper com isso é um dos pontos centrais para silenciar a voz que sabota. Não se trata de apagar o passado, mas de reinterpretar as mensagens que ficaram. Quando você começa a observar seus pensamentos com atenção, algo interessante acontece. Você reconhece tons diferentes dentro da própria mente. Algumas vozes são de incentivo, outras de alerta, e algumas são apenas ruído. É nesse momento que surge a clareza. Nem tudo o que soa interno é autêntico. Separar o que é seu do que foi herdado é um ato de liberdade mental. É olhar para dentro e perceber que o medo de errar talvez tenha vindo de quem não suportava ver alguém tentar e falhar. Que o excesso de autocrítica talvez tenha sido aprendido com quem também se cobrava demais. A partir dessa compreensão, o poder começa a voltar para suas mãos. Cada vez que você identifica um pensamento e pergunta, essa ideia é realmente minha? Um pedaço do eco se desfaz. O silêncio que vem depois não é vazio, é espaço para criar uma nova voz, a sua. Uma voz que entende que a aprovação mais importante é a interna e que o verdadeiro crescimento não precisa de aplausos, só de presença. Quando você se liberta do eco dos outros, começa a ouvir algo mais nítido e verdadeiro. O som da própria consciência em movimento, guiando cada passo com propósito definido. Autocontrole emocional e disciplina consciente. Quando a mente veste máscaras de proteção, a mente tem um instinto antigo, manter você seguro. Só que, com o passar do tempo, ela aprendeu a confundir segurança com estagnação. Quando você pensa em mudar, crescer ou se expor, a mente veste uma máscara de proteção e começa a criar desculpas disfarçadas de bom senso. Não é o momento certo, você ainda não está pronto, e se der errado? Todas essas frases parecem lógicas, mas escondem o mesmo medo. O medo de se arriscar e falhar. Essa é a forma mais sofisticada da autossabotagem. Ela não grita, ela argumenta. Faz você acreditar que está sendo prudente, quando na verdade está se escondendo atrás da máscara da proteção. Essa máscara é construída ao longo dos anos, com base nas dores e nas experiências que deixaram marcas. Cada decepção,
crítica ou rejeição adiciona uma camada. O cérebro registra o desconforto e cria atalhos para evitá-lo. É por isso que, muitas vezes, você evita situações que poderiam te fazer crescer. Não porque não quer, mas porque o corpo e a mente aprenderam a associar o novo ao perigo. O sabotador interno, nesse ponto, age como um guarda que não distingue ameaça de oportunidade. Ele fecha as portas por reflexo, não por maldade. Mas há um detalhe importante. O mesmo mecanismo que protege também pode ser reeducado. A mente aprende pelo que se repete e reforça. Quando você começa a agir mesmo com medo, ela registra uma nova informação. É possível estar inseguro e ainda assim seguir. A cada pequena ação fora da zona de conforto, o cérebro entende que a mudança não é um inimigo, é um caminho. E essa compreensão enfraquece a máscara até que ela deixa de ser necessária. O medo não desaparece, mas perde o poder de decidir por você. Muitas pessoas acreditam que precisam eliminar o medo para agir, quando na verdade, a ação é o que redefine o medo. A autossabotagem diminui na medida em que o corpo se acostuma a não parar diante do desconforto. A mente passa a compreender que a dor de crescer é temporária e o alívio de se esconder é ilusório. Essa mudança é o início do autocontrole emocional. Não o controle do que se sente, mas o domínio do que se faz com o que se sente. Quando você entende esse mecanismo, percebe que a mente não é contra você. Ela só precisa de novas referências. É como um sistema que funcionou bem em outra fase, mas que agora precisa de atualização. Cada passo consciente que você dá, mesmo pequeno, envia uma mensagem clara: estamos seguros. E com o tempo, o que era medo vira confiança, o que era fuga vira presença. Nesse ponto, a máscara cai sozinha. E no lugar da proteção exagerada, surge a liberdade de escolher sem medo, com propósito e disciplina. As palavras que programam o corpo. Pouca gente percebe que cada palavra dita ou pensada é como um comando que o corpo obedece sem questionar. Quando você repete frases como "eu sou ansioso", "não consigo", "isso é impossível para mim", o cérebro registra essas declarações como ordens. Ele ativa reações químicas que fazem o corpo agir de acordo com o que acabou de ouvir. A respiração muda, o batimento acelera, os músculos se tensionam. A mente cria a experiência que descreve. É por isso que, em situações de medo ou autocrítica, o corpo reage como se o perigo fosse real, mesmo que tudo esteja acontecendo apenas dentro da cabeça. As palavras são o código que define o estado em que você vive. Quando você muda a linguagem interna, começa a reprogramar esse código. Dizer "estou aprendendo a lidar com isso" tem um efeito completamente diferente de "eu sou ruim nisso". No primeiro caso, o cérebro entende que há progresso. No segundo, ele interpreta que não há saída. A diferença é pequena na forma, mas enorme no impacto. Essa é a base do autocontrole emocional. Entender que o modo como você fala sobre si mesmo molda o modo como você se sente e age. Não se trata de usar frases falsas ou motivacionais, e sim de adotar uma linguagem que abra possibilidades em vez de fechá-las. A ciência já comprovou que o cérebro não é apenas um centro de pensamento, mas também de tradução. Ele converte palavras em sensações e sensações em decisões. Por isso, mudar o vocabulário é uma forma prática e concreta de mudar o comportamento. Quem diz "estou nervoso, mas preparado", ensina o corpo a equilibrar tensão e foco. Quem diz "sou um fracasso", condiciona o corpo à paralisia. Com o tempo, o corpo passa a responder antes mesmo de você perceber, porque a mente o treinou para isso. E o mais impressionante é que o inverso também é verdadeiro. Ao ajustar o tom da voz, a respiração ou a postura, você envia novas mensagens ao cérebro, reescrevendo o significado das palavras que antes te feriam. A mente e o corpo trabalham como um circuito. Se você alimenta o sistema com palavras de medo, o corpo reage com retração. Se alimenta com clareza e presença, o corpo responde com energia e abertura. Cada frase que você diz sobre si mesmo é uma ferramenta de construção ou destruição. Essa é a diferença entre viver refém de uma narrativa antiga e começar a criar uma nova identidade. A disciplina consciente começa aqui,
na escolha das palavras que você permite morar dentro da sua cabeça. Elas podem ser o gatilho da autossabotagem ou o combustível do seu propósito definido. Quando você entende isso, falar deixa de ser apenas comunicar, passa a ser programar. O momento da pausa. O segundo que muda tudo. Entre o pensamento e a reação, existe um segundo. Pequeno, quase invisível, mas poderoso o bastante para mudar o rumo de qualquer situação. É nesse segundo que a mente decide se vai agir por impulso ou por consciência. A maioria das pessoas vive sem notar esse espaço. Elas sentem algo, reagem e depois se arrependem. Esse é o ritmo hipnótico em ação. Um padrão automático que transforma emoções em respostas antes que o raciocínio tenha tempo de participar. Romper esse ciclo não exige força, exige presença. O simples ato de perceber o segundo da escolha é o que devolve o controle. Imagine uma conversa tensa. Alguém te provoca e a mente dispara o comando. Responder, defender, atacar. Nesse instante, o corpo já se prepara para a batalha. A respiração encurta, o coração acelera, os ombros se fecham. Mas se você aprende a reconhecer o segundo antes da reação, algo muda. Um espaço se abre. Nesse espaço, você respira, observa o impulso e decide. O impulso perde o domínio e o pensamento consciente assume. Esse pequeno intervalo é a diferença entre ser levado pela emoção e conduzir a emoção. É ali que nasce o verdadeiro autocontrole emocional. Treinar esse momento é simples, mas exige prática constante. Cada vez que você pausa, o cérebro aprende que pode escolher outro caminho. Essa repetição reprograma o sistema nervoso. O corpo deixa de associar estímulo com explosão e passa a responder com equilíbrio. Essa habilidade cria o que chamamos de disciplina emocional. A capacidade de manter o foco mesmo quando a mente quer fugir. É o oposto da repressão. Não se trata de segurar o que sente, mas de dar direção ao que sente. Essa pausa também muda a forma como você se relaciona com o medo, a procrastinação e o estresse. Quando o pensamento sabotador aparece, a tendência é reagir tentando calá-lo ou acreditar nele de imediato. Mas se, por um segundo, você pausa, reconhece a voz e observa o padrão, ela perde força. Você percebe que ela não tem poder por si só. É o seu ato de segui-la que lhe dá energia. Ao deixar de reagir automaticamente, você enfraquece o ciclo de autossabotagem. Com o tempo, essa pausa deixa de ser esforço e se torna um novo reflexo. O cérebro aprende que o silêncio entre um pensamento e outro é um lugar seguro. E é nesse silêncio que o propósito definido encontra espaço para agir. Cada segundo de pausa é um segundo de liberdade conquistada. É onde a mente deixa de ser o inimigo interno e se transforma em aliada. Quando você domina esse intervalo, descobre que o controle da vida não está em prever tudo, mas em escolher o que fazer nos pequenos segundos que definem tudo. O ritual da reescrita mental. Toda mudança verdadeira começa na forma como você conversa consigo mesmo. A mente é uma contadora de histórias. E cada pensamento repetido é um capítulo reescrito várias vezes, até parecer verdade. Quando você pensa, eu não consigo, não sou bom o bastante, ou sempre erro, está reforçando um roteiro que o mantém preso. A reescrita mental é o processo de revisar esse roteiro e dar a ele um novo sentido. É um ritual diário de reconstrução interior, onde cada frase é uma ferramenta e cada palavra uma escolha consciente. Esse ritual não é sobre inventar uma nova realidade, mas sobre relembrar o poder de interpretar a realidade de outra forma. O cérebro acredita no que é repetido. Se você repete derrotas, ele busca provas para confirmá-las. Se você repete possibilidades, ele começa a enxergar caminhos onde antes só via obstáculos. A mente é literal. O que se diz com frequência se transforma em trilha neural. Por isso, o ato de escrever, afirmar e repetir pensamentos que fortalecem propósito e disciplina cria novas conexões. Não é magia, é neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar com base no que pratica. A reescrita mental começa pela observação. Você precisa identificar o que repete sem perceber. Pode ser uma palavra,
uma desculpa, um padrão de reação. Quando reconhece essas frases, o passo seguinte é substituí-las por expressões que geram movimento. Trocar "não posso" por "ainda estou aprendendo" muda completamente a forma como o cérebro responde. Uma frase fecha o futuro, a outra o abre. E quanto mais vezes essa substituição acontece, mais o cérebro passa a entender o novo padrão como natural. Transformar isso em ritual significa criar momentos específicos do dia para fortalecer essa prática. Pode ser ao acordar, ao se preparar para um desafio ou antes de dormir. Escrever o que deseja fortalecer dá corpo às intenções. Ao colocar no papel frases de afirmação, você envia ao cérebro um sinal físico de mudança. Ele começa a associar esse gesto ao ato de tomar o comando. E com o tempo, cada palavra escrita se transforma em ação consciente, alinhada ao propósito definido. Esse processo não elimina o medo, mas reduz o espaço que ele ocupa. O que antes era ruído passa a ser lembrança. O que antes era crítica passa a ser aprendizado. O segredo está na repetição, não na força. O cérebro precisa de constância para confiar no novo caminho. É por isso que chamamos de ritual, porque o ato de repetir transforma o que era prática em identidade. A mente, antes inimiga, torna-se colaboradora. Ela entende que as palavras agora têm direção, e essa direção é a construção de uma disciplina interna sólida, uma voz que não sabota, mas guia. Reescrever é se reconstruir com consciência, um pensamento de cada vez. O poder do corpo silencioso. O corpo fala antes que a mente perceba. Ele é o primeiro a reagir ao medo, à dúvida e à autossabotagem. Quando você se sente inseguro, os ombros caem, a respiração encurta, o olhar se perde. É como se o corpo anunciasse que já aceitou a derrota antes mesmo de começar a luta. Esse comportamento não é aleatório. É um reflexo condicionado pelas experiências passadas. O corpo guarda memórias emocionais e cada gesto inconsciente é uma repetição de algo que um dia serviu como proteção. Por isso, aprender a silenciar a mente começa, muitas vezes, por escutar o corpo. Existe um ponto de conexão entre pensamento e movimento. Quando você muda a forma de respirar, o cérebro entende que o perigo passou. Quando ajusta a postura, os níveis de energia se alteram. A ciência chama isso de feedback somático, a influência direta do corpo sobre o estado mental. Em termos simples, o corpo não apenas obedece à mente, ele também a reeduca. Se o pensamento acelera, desacelerar o corpo é o primeiro passo para recuperar o equilíbrio. Essa é a base do poder do corpo silencioso. Usar o movimento, a respiração e a presença física como chaves para interromper o ritmo hipnótico que mantém a autossabotagem viva. Um corpo tenso alimenta uma mente confusa. Um corpo centrado ensina a mente a se acalmar. Experimente observar o que acontece quando, diante de um desafio, você respira fundo e solta os ombros. Essa simples mudança interrompe o ciclo automático de defesa e envia uma mensagem direta ao sistema nervoso. Estamos seguros. Nesse estado, o pensamento volta a fluir, as decisões ficam mais claras e o autocontrole se torna possível. O corpo silencioso é o corpo que aprende a responder em vez de reagir. A disciplina consciente começa no corpo. Pequenos gestos físicos, repetidos com intenção, constroem estabilidade emocional. Caminhar de forma presente, ajustar a respiração antes de uma conversa difícil, relaxar o maxilar quando a tensão sobe. Cada uma dessas ações é um lembrete físico de que você está no comando. O corpo é o instrumento que traduz o propósito em ação. Quando ele se alinha à mente, o barulho interno diminui e o foco se expande. O corpo silencioso não é aquele que se cala, mas o que se escuta. Ele se torna um aliado fiel, capaz de antecipar os sinais do estresse e ajudar a mente a não se perder em pensamentos destrutivos. Com o tempo, essa conexão cria um novo ritmo, o da presença, um estado em que o corpo sustenta a clareza e a mente aprende a confiar nesse suporte. É nesse equilíbrio entre silêncio físico e consciência mental que nasce o poder real de transformar o pensamento em ação e a intenção em disciplina duradoura, a reunião com a sua voz interna.
Em vez de lutar contra a voz que te sabota, é hora de sentar à mesa com ela. Essa é a reunião mais importante que você pode ter. O encontro entre quem você é e quem aprendeu a ser para se proteger. Durante anos, essa voz tentou te manter seguro, mesmo que para isso te impedisse de avançar. Ela usa as palavras que um dia ouviu de outros, os medos que você guardou e os fracassos que não esqueceu. Por isso, tentar silenciá-la à força só faz com que ela grite mais alto. A verdadeira transformação começa quando você decide ouvi-la com consciência, sem se deixar dominar por ela. Imagine essa voz como uma criança assustada que aprendeu a evitar a dor se escondendo. Quando você a enfrenta com raiva, ela se defende. Quando você a escuta com clareza, ela se acalma. Pergunte a si mesmo o que essa voz está tentando te proteger. Ela pode estar evitando o julgamento, a rejeição, o erro ou até o sucesso. Ao compreender sua intenção, você muda a relação de poder. A voz deixa de ser inimiga e passa a ser fonte de informação. Esse diálogo interno é o que transforma o medo em sabedoria. A reunião com a voz interna exige honestidade e presença. É olhar para dentro sem disfarces, sem julgamentos. Quando você ouve com atenção, começa a perceber que por trás da autocrítica há uma tentativa de controle, e por trás do controle há uma necessidade de segurança. Essa descoberta não justifica a sabotagem, mas revela seu mecanismo. A consciência dissolve o automatismo. O que antes parecia um ataque se mostra como um pedido de atenção. Nesse momento, você começa a recuperar o comando do seu diálogo interno. A partir daí, a prática é reeducar a voz. Cada vez que ela tenta te parar, agradeça pela intenção e responda com clareza: "Eu entendo, mas agora posso seguir de outro jeito." Essa frase simples representa um marco na mudança do ritmo hipnótico. É a mente aprendendo a substituir a reação pelo raciocínio. Ao repetir isso, o cérebro grava um novo padrão de resposta, e a voz, antes dominante, passa a cooperar. Essa cooperação não é submissão, é maturidade emocional, o ponto em que o conflito interno se transforma em conversa produtiva. Reunir-se com a própria voz é o ato mais corajoso que alguém pode praticar. É reconhecer que a mente não precisa ser controlada, apenas compreendida. Quando você faz as pazes com ela, tudo muda. O ruído interno se transforma em orientação. O medo perde o tom de comando e o propósito começa a guiar as decisões. Essa é a base do autocontrole emocional. Não calar o que sente, mas escolher como responder. O silêncio que surge dessa reunião não é vazio. É sabedoria, é a mente encontrando harmonia dentro de si mesma, pronta para agir com clareza e disciplina consciente. A mente que aprende a ouvir-se em paz. Depois de tantas batalhas internas, chega um ponto em que a mente cansa de lutar contra si mesma e começa a aprender algo novo: ouvir em paz. Esse é o momento em que o barulho mental diminui, não porque você o venceu, mas porque passou a compreendê-lo. A mente que se escuta em paz é aquela que aceita o movimento natural dos pensamentos, sem se identificar com todos eles. Ela observa, analisa e escolhe, em vez de reagir automaticamente. É uma mente que não precisa provar nada, porque entendeu que o poder está na presença e não na pressa. Essa nova forma de ouvir muda completamente o modo como você vive. Antes, cada pensamento negativo era um inimigo a ser combatido. Agora, ele se torna um sinal, uma oportunidade de entender o que ainda precisa ser ajustado. A mente deixa de ser o campo de guerra e passa a ser um espaço de aprendizado. Quando um pensamento difícil surge, em vez de rejeitá-lo, você o recebe, examina o que ele tenta comunicar e decide se ele merece permanecer. Esse é o ápice do autocontrole emocional. Não resistir ao que sente, mas administrar com clareza o que entra e o que sai da consciência. Essa paz não é ausência de problemas. É a capacidade de manter estabilidade mesmo quando as coisas ao redor estão fora do lugar. É o equilíbrio que vem da disciplina mental construída pouco a pouco, através da observação e da prática. A mente em paz não é distraída, ela é focada. Ela entende que o foco é um ato de escolha e que cada escolha reforça um caminho.
E quando o caminho é guiado por propósito definido, até as dificuldades ganham sentido. O sofrimento deixa de ser castigo e se transforma em combustível para amadurecer. Para chegar a esse ponto, é preciso constância. A mente aprende com o que se repete. Por isso, a prática da escuta consciente precisa fazer parte da rotina. Pode começar com alguns minutos de silêncio diário, apenas para perceber o fluxo dos pensamentos. Aos poucos, esse hábito reprograma o cérebro para buscar quietude em vez de ruído. É como afinar um instrumento. No início, o som é incerto. Com o tempo, o ouvido se torna mais sensível e o som mais puro. A mente que aprende a ouvir-se em paz descobre algo profundo. O silêncio não é vazio, é espaço para a criação. É nele que surgem as ideias, as soluções e as percepções que estavam escondidas sob o caos. Essa é a mente que age com intenção, fala com sabedoria e se move com disciplina consciente. Quando esse estado se torna natural, o ritmo hipnótico perde o poder e o comando volta para o que realmente importa, a presença no agora. A mente deixa de ser um labirinto e se torna uma bússola. E a direção apontada por essa bússola é sempre a mesma: clareza, propósito e liberdade interior. O som do silêncio, a liberdade. Depois da luta, depois de atravessar o campo de batalha mental, chega o momento em que o barulho interno começa a se dissolver. É aqui que o silêncio surge, não como ausência de voz, mas como sinal de equilíbrio. Esse é o som do silêncio, o ponto onde a mente, o corpo e o propósito finalmente se alinham. Tudo o que antes parecia confuso ganha ordem. O medo ainda existe, mas não domina. A dúvida ainda aparece, mas já não paralisa. Esse estado é o resultado natural de seguir cada um dos 9 passos que te trouxeram até aqui. O primeiro passo foi reconhecer a guerra invisível dentro da cabeça, entender que a luta nunca foi contra o mundo, mas contra os próprios pensamentos automáticos. O segundo, quebrar o mito do pensamento positivo, trocando ilusões por consciência. O terceiro foi enxergar o arquiteto oculto da mente, o sistema que constrói os padrões que te prendem. No quarto, você identificou o eco dos outros em você, libertando-se das vozes que nunca foram suas. No quinto, entendeu que a mente veste máscaras de proteção e que o medo, quando compreendido, pode ser transformado em movimento. O sexto passo revelou o poder das palavras que programam o corpo, mostrando que cada frase que você repete molda sua realidade física e emocional. No sétimo, aprendeu o valor da pausa, o segundo que separa o impulso da decisão consciente. No oitavo, praticou o ritual da reescrita mental, substituindo frases de limitação por afirmações que constroem direção. E no nono, descobriu o poder do corpo silencioso, entendendo que o corpo é a âncora que estabiliza a mente quando ela tenta escapar do presente. Esses 9 passos formam um ciclo de transformação. Cada um deles atua como uma engrenagem que move a outra, até que o movimento se torna natural. O som do silêncio é o resultado desse mecanismo funcionando em harmonia. É o instante em que o autocontrole emocional se torna instinto. A disciplina consciente deixa de ser esforço, e o propósito definido se transforma em bússola. A mente não precisa mais vencer o medo, porque aprendeu a caminhar com ele. Agora, a voz que um dia te sabotou fala em outro tom. Ela não te impede, te orienta. Ela não critica, questiona. E dentro desse diálogo maduro, nasce a verdadeira liberdade, a de viver guiado por consciência e não por automatismo. O som do silêncio é a trilha de quem aprendeu a pensar, sentir e agir em equilíbrio. É o símbolo de uma mente desperta, que finalmente entende que o poder não está em calar a voz interna, mas em fazer dela uma aliada. É o fim da luta e o começo da vida com propósito, clareza e paz.